Salve tropinha, como vocês estão? Tá tudo de boa? Estamos de volta para mais um vídeo aqui no canal, lucrando agora tips com os melhores palpites e bilhetes para esse sábado, dia 23/8/2025. Mas antes de estar fazendo esses palpites e bilhetes, eu peço humildemente sua inscrição. Se você é novo no canal e ainda não é inscrito, é muito fácil. Clica nesse botão de inscreva-se, ok? E ativa o sininho de todas as notificações para não perder nenhum vídeo novo. E também não esquece de hypar esse vídeo, nos ajuda bastante. É muito simples, você clica aqui no vídeo e clica na opção de comentários e arrasta para o lado, ó. Arrastando para o lado vai aparecer para você hypar e você hype esse vídeo, vai estar nos ajudando bastante. E fazendo isso você já participa de todos os sorteios ao domingo de bancas aí para vocês. Isso mesmo, todo domingo estou fazendo sorteio de banca e o pessoal tá gostando bastante. 4 ganhadores diferentes toda semana. Então não vacila não. Então se inscreveu, deixou o like, hypou, bora lá fazer os melhores palpites e bilhetes para esse sábado recheado de jogos. Bora lá. Maravilha, antes da gente fazendo nossos bilhetes, bora mostrar os resultados de ontem, pois fizemos a boa, cara. A Betano ontem sofreu na nossa mão. Fizemos apenas 13 bilhetinhos ontem e acertamos todos os 3. Deixa eu mostrar um por um para vocês, ok? O primeiro bilhete foi utilizando os jogos da Champions League, ok? O playoff da Champions League e Conference League. Olha que guinzaço lindo e maravilhoso. Utilizamos os jogos do Maccabi Tel Aviv e outros jogos aí, ok? Bateu tranquilamente esse primeiro bilhete. O segundo guinzaço, cara, também foi bonito, eu gostei demais. Também tá aparecendo na sua tela. Foi utilizando os jogos da Sul-Americana e Libertadores também, além dos jogos da Champions League também, dos playoffs. Bateu tranquilamente. E o último guinzaço tá na conta também, foi utilizando o jogo do Botafogo, cara. Botafogo foi eliminado pela equipe da LDU, tomou 2-0, mas a gente garantiu o nosso guinzaço aí, pois pegamos o handicap mais 3 Botafogo. Então fechamos 3-0 ontem, 3 bilhetes, 3 guinzaços. Tá na conta, então foi muito fácil aí, pessoal lucrou um absurdo ontem, isso me deixa muito feliz. E o foco hoje é fazer a mesma coisa, fazer a boa, ok? Então vamos lá agora analisar todos os jogos desse sábado, uma grade recheada de jogos e fazer os melhores bilhetes. Maravilha, já selecionei os jogos para esse sábado, cara, mano, uma grade recheada de jogos. Muitos jogos mesmo. E começamos logo de cara com o Manchester City e Tottenham, Manchester City favorito aqui. A gente vai tentar buscar por esse sábado o mercado de cartões em algumas partidas. Eu achei bem interessante e selecionei algumas partidas onde a gente pode utilizar cartões, beleza? Esse jogo do Manchester City, últimos 5 jogos, 3 bateram o over e meio e 2 não bateram, mas saíram gols em todos. E o Manchester City jogando em casa marcou em 4 dos últimos 5. E o último jogo entre Manchester City e Tottenham na casa do City foi 4-0 Tottenham, é isso mesmo, Tottenham meteu 4-0 no Manchester City. O over 1,5 tá pagando 1,16, tá baixo demais. A gente tem que buscar outro mercado além de over 1,5. Ó, o over 2,5 cartão bateu no último confronto na casa do Tottenham, na casa do City. Olha quantos cartões saíram, cara, saiu bastante cartões. Novamente na casa do Tottenham saiu 3 cartões. Deixa eu ver na casa do City. É um jogo onde, se liberar o over 1,5 cartões, a gente possa buscar escanteios também, um possível 6,5 cantos. É uma boa também, se liberar 6,5 cantos e cartões a gente busca para essa partida do Manchester City, ok? Temos aqui o Leicester enfrentando o Charlotte. Últimos 5 jogos aqui, o mais recente foi em 2014, por incrível que pareça, e o Leicester vai jogar agora fora de seus mandos. Um golzinho tá pagando 1,9, eu tô querendo buscar um gol antes dos 80 minutos, se liberar a gente busca essa linha. Temos aqui o Al Nassr enfrentando aqui o Al Ahly pela final da Supercopa Saudita. O Al Nassr que venceu aqui o Al Ittihad por 2-1, ok? Nas semis com jogador a menos. Mané foi expulso, mesmo assim o Al Nassr fez a boa. Últimos 5 jogos aqui.
Entre eles, 4 bateram o over 1,5 e saiu gols em todos, ok? Então jogo para pelo menos um golzinho. A questão de cartões é muito favorável, bora ver. Último confronto entre Al Ahly e Al Nassr saiu bastante cartões. Em 2024 a mesma coisa. Dá pra gente buscar essa linha de ambos receber um cartãozinho pelo menos, ou um possível over 2,5 cartões é uma boa. A questão de escanteios é complicada, de vez em quando essa liga saudita trola para escanteios, mas também dá pra gente dar uma arriscada na questão de escanteios, não tá ruim não. A gente ainda tem aqui Bundesliga, temos aqui o Frankfurt, Werder Bremen, Wolfsburg, Leverkusen jogando em casa, dá pra gente utilizar. Temos aqui o jogo do Frankfurt versus o Werder Bremen, ok? Últimos 5 jogos entre eles, 4 saíram o over 1,5, tá legal, não tá feio não. Jogando na casa do Frankfurt. Frankfurt marcou em todos os últimos 5 jogos contra o Werder Bremen. É jogo para pelo menos um golzinho. Tá pagando 1,13, um gol do Frankfurt tá pagando 1,15, 1,13, não tá ruim não. Mas o que eu quero buscar para essa partida é o mercado de cartões, cara. O mercado de cartões é muito favorável. Ó, o último jogo entre eles na casa do Bremen saiu mais de 2,5 cartões. Na casa do Frankfurt saiu em total 5 cartões. Novamente na casa do Frankfurt saiu bastante cartão e teve expulsão. Então para esse jogo eu vou buscar um over 2,5 cartões ou arriscar ambos receber um cartãozinho. Tá interessante. Então vamos lá fazer nosso primeiro bilhete utilizando esses 4 jogos. Maravilha, fiz aqui nosso bilhetinho, espero que vocês gostem, bora conversar sobre, ó. Jogo do Frankfurt versus a equipe do Bremen, cara, coloquei o over 2,5 cartões, pra sair pelo menos 3 cartãozinhos nessa partida, ok? Jogo do Charlton versus Leicester, coloquei para sair um golzinho na partida. E o jogo do Al Nassr e Al Ahly para ambos os times receber um cartão. Nosso jogo base desse bilhete é o do Frankfurt. Tem que sair 3 cartões no jogo. Independente se é amarelo ou vermelho, é importante que saia 3 cartões. Saindo 3 cartões é green, pois é o bilhete que tem, é o jogo que tem a maior odd do bilhete, ok? O bilhete ficou com odd 1,55. Caso você queira um bilhete com odd mais alta, você pega para sair 2 gols no jogo do Al Nassr e Al Ahly. Aí o bilhete pula de uma odd 1,55, adivinha, para 1,70, cara. Fica uma odd muito alta e favorável. Agora bora lá analisar mais jogos, temos vários jogos. O jogo do Manchester City que eu não adicionei nesse bilhete, eu vou adicionar nos jogos seguintes. Vamos lá. Maravilha, a gente tem ainda aqui o jogo do Manchester City que já analisamos. Temos aqui também pela Bundesliga a equipe do Heidenheim enfrentando o Wolfsburg. Últimos 5 jogos deles saíram gols, ou saiu pelo menos um golzinho. Dá pra gente buscar gols e a questão de cartões é interessante. Último confronto na casa do Wolfsburg saiu em total 1, 2, 3, 6 cartões amarelos e não teve expulsão. Na casa do Heidenheim teve no total 6 cartões amarelos, muitos cartões amarelos. Novamente na casa do Heidenheim em 2024 só saiu 2 cartões, mas foi um jogo de 1-1, jogo fraco. Na casa do Heidenheim, onde o Wolfsburg ganhou em 2016, saíram bastante cartões. Então dos últimos 5 jogos, entre eles, 4 bateu a linha de over 2,5 cartões. Dá pra gente buscar um golzinho pelo menos e arriscar um possível 2,5 cartões na partida. Ou até buscar escanteios, cara. Escanteios não tá tão ruim não. Caso a gente não queira pegar cartões, a gente pode pegar um possível over 6,5 cantos ou 5,5 cantos. Tá favorável, beleza? Temos aqui o Leverkusen jogando em seu mando de campo, enfrentando o Hoffenheim. Leverkusen aqui que os últimos 5 confrontos contra a equipe do Hoffenheim, o over 2,5 bateu em todos na casa do Leverkusen, jogando em seu mando de campo. O Hoffenheim fora de casa aqui nos últimos confrontos vem só de jogos onde sai bastante gols. Eu tô querendo buscar o possível over 1,5 para essa partida, tá pagando 1,16 e para completar, buscar a linha de escanteios ou cartões aqui no jogo. Escanteios aqui, o último confronto saiu 6 escanteios aqui, na casa do Hoffenheim saiu mais de 18 cantos, dá pra gente buscar um possível over 5,5 cantos, utilizar o jogo do Heidenheim, Wolfsburg, do Leverkusen e de quebra a gente agora sim pode utilizar o do Manchester City. Cara, esse jogo do Manchester City, pra ser sincero, eu tô querendo buscar um possível over 2,5 cartões, mas só liberou com linha alta. Mas tá favorável esse over 2,5 cartões. A equipe do Tottenham é muito chatinha, ela bate bastante, cara. Dá pra gente buscar, dá pra gente dar uma arriscada.
Mas Premier League é complicado. Mas eu vou ver o que eu faço com essa partida do Manchester City. Vamos lá fazer mais um bilhetinho utilizando esses 3 jogos. E depois temos mais 3 jogos da Premier League. Bora lá. Maravilha, fiz aqui nosso bilhete. Cara, eu gostei desse bilhete, hein? Tô bem contente. Deixa eu mostrar pra vocês. Jogo do Leverkusen, a gente buscou o over 1,5. Liga Alemã bem over. Equipe a gols, espero que saia esse over 1,5 nessa partida. Jogo do Heidenheim versus Wolfsburg, coloquei over 2,5 cartões na partida para sair 3 cartãozinhos nesse jogo. Jogo do Manchester City e Tottenham, coloquei só para completar bilhete. Caso você não queira utilizar, você descarta essa partida. Peguei o over 6,5 escanteios. Nosso bilhete ficou com odd 1,55. Tá muito favorável esse bilhete. Gostei e acredito que tem valor. Dá pra gente buscar esse green. Agora bora lá analisar os outros jogos da Premier League e fazer mais um bilhetinho. Maravilha, pela Premier League a gente tem um Bournemouth enfrentando a equipe do Wolverhampton, cara. Na primeira rodada, a equipe do Wolves tomou 4-0 aqui, foi um verdadeiro massacre, tomou 4-0 para o Manchester City jogando em casa. E a equipe do Bournemouth tomou 4-2 aqui do Liverpool. O Bournemouth jogou bem aqui contra o Wolves. Ou no caso, o Bournemouth jogou bem contra o Liverpool. Últimos 5 jogos entre eles, saíram gols em todos. Na casa do Bournemouth mesmo, todos os jogos, teve 4 que saiu gol e teve 1 que não saiu. Agora bora ver a questão de cantos e cartões. O confronto mais recente saiu mais de 6 cartões na partida. Na casa do Bournemouth, novamente na Premier League saiu bastante cartão. Como vocês podem ver, é um confronto que talvez dê pra gente buscar essa linha de over 2,5 cartões aqui. Últimos 4 jogos mais recentes entre eles, bateu o over 2,5. Os 5 mais recentes bateu a linha de over 2,5, tendo expulsão e tudo. A gente vai buscar essa linha, ou de ambos receber um cartão, ou buscar o over 2,5 cartões. É uma boa. Temos aqui o pipoqueiro do Aston Villa, que na primeira rodada nos deu um head de graça, empatou 0-0 com o Newcastle, um dos confrontos mais over da Premier League, e terminou 0-0. E novamente aqui temos outro confronto para gols, cara. Agora o Aston Villa vai jogar fora de seu mando de campo. Esse jogo aqui dá pra gente buscar um golzinho, tá pagando 1,6. Além de buscar um golzinho na partida, a gente pode buscar outro mercado também interessante, que é o mercado de escanteios, cara. O mercado de escanteios aqui vem batendo frequentemente aqui, um possível over 6,5 cantos. Vem batendo suave nessa partida do Aston Villa e Brentford. Agora a gente tem confronto de recém-chegados. O Burnley vai enfrentar o Sunderland. Sunderland que tá na segunda colocação. Quem imaginaria? Mas claro que foi só a primeira rodada. Mas temos que dizer que ele meteu uma surra no West Ham. Pegou o West Ham, bateu até dizer chega. Últimos confrontos entre eles foi pela Championship, claro, né? Saiu bastante cartão, saiu no total 5 cartões. Em 2024, pela terceira rodada da Championship, também saiu bastante cartões. Dá pra gente arriscar um possível over 2,5 cartões, ou buscar para ambos os times receber um cartão. A questão de gols é complicada, pois na Championship o confronto é under, cara, é under o confronto. Últimos 3 jogos mais recentes não bateu a linha de over 1,5. Então talvez eu acho que eu nem utilize esse jogo do Burnley. Se liberar cartões aqui, um possível over 1,5 cartões, ou uma linha boa de cantos, a gente utiliza. Tirando isso, eu não vou utilizar. Então a gente pode utilizar o jogo do Ipswich pela Championship, ó, que vai enfrentar a equipe do Preston. Últimos 5 jogos aqui saíram gols em todos. Utilizar para sair um golzinho aqui, ó, tá pagando 1,8 só para completar bilhete. E o jogo do Sheffield United, que vai jogar em seu mando de campo contra a equipe do Millwall, cara. Últimos 5 jogos entre eles saíram over 1,5 em 3. Saíram gols em todos. Dá pra gente buscar gol tanto na partida do Sheffield United quanto do Ipswich e fazer um bilhetinho interessante. Então vamos lá fazer mais um bilhete utilizando essas 5 partidas. Talvez eu descarte o jogo do Burnley, mas bora lá. Maravilha, fiz aqui nosso bilhete. Utilizei os 4 jogos, descartei o jogo do Burnley. Deixa eu mostrar pra vocês. Nosso jogo base é o jogo do Bournemouth versus Wolverhampton.
coloquei para sair 3 cartões na partida. O jogo do Sheffield United Mihal, coloquei para sair um gol. A mesma coisa o jogo do Preston e Ipswich. E a mesma coisa o jogo do Aston Villa e Brentford, ok? Então temos 4 joguinhos. Nosso bilhete ficou com odd 1.55. Tá favorável, acredito que tem valor. Caso você queira um bilhete com odd mais alto que esse, cara, você pega o jogo do Wolves e coloca para sair um golzinho também. Aí o bilhete pula para uma odd 1.65, com odd muito alta e favorável. Acredito que esse bilhete dá pra gente buscar esse win. Claro que utilizamos 4 jogos, então o risco aumenta aí, mas tá favorável. Tá sim, acredito que tem valor. Vamos lá fazer mais um bilhete utilizando e analisando os outros jogos. Temos Brasileirão, Série B e muito mais. Meio-dia em ponto, a gente tem o Salzburg enfrentando a equipe do Lask pela Liga Austríaca. Os últimos 5 jogos saíram gols. Na casa do Salzburg imenso saiu gol em 4. Esse jogo eu selecionei para buscar o mercado de cartões, cara. É um confronto que a linha de ambos receber um cartão vem batendo tranquilamente. Dá pra gente buscar ambos receber um cartãozinho e buscar o possível over 2,5 cartões. Então esse mercado eu selecionei só para cartões, tá favorável. Temos aqui Mallorca e Celta de Vigo, outro jogo que eu selecionei no mercado de cartões. Gols também tá interessante, mas o último confronto aqui, ó, saiu bastante gol, saiu 3 golzinhos, mas o mercado de cartões vem fazendo a boa pra gente. Dá pra gente buscar um golzinho pelo menos na partida e buscar um possível over 1,5 ou 2,5 cartões, cara, é uma boa. Ou qualquer coisa eu descarto essa partida, se eu ver que não tá tão interessante, eu deixo de lado. Temos aqui o Marseille enfrentando a equipe do Paris FC. O Olympique de Marseille é favorito para essa partida. A equipe do Paris na primeira rodada perdeu por 1-0 por Rennes. Por Angers. E a equipe do Marseille perdeu de 1-0 por Rennes, cara. Ainda não teve confrontos entre eles, é a primeira vez que vão se enfrentar. O jogo do Olympique de Marseille e Rennes bateu o over 2,5 cartões. E o jogo do Angers versus Paris bateu a linha de over 2,5 cartões. Dá pra gente arriscar um possível over 2,5 cartões. O que vocês acham? Tá interessante ou não tá? Dá pra gente buscar na linha do Salzburg, do Mallorca. O jogo do Mallorca aqui, acho que pra ambos receber um cartãozinho não tá tão ruim não, hein? Deixa eu ver se os últimos 5 jogos bateu essa linha, ó. Em 2023 bateu, na casa do Celta de Vigo novamente bateu essa linha. Deixa eu ver, novamente bateu. Os últimos 5 jogos aqui, ambos receberam um cartãozinho. Teve uma recente aqui que saiu over 2,5 cartões, mas não saiu. Mas dá pra gente buscar esse over 2,5 cartões no jogo do Celta de Vigo e Mallorca. O que vocês acham? Então vamos lá fazer um bilhetinho. Esse daqui eu vou fazer um bilhete simples. Eu não quero arriscar tanto nesses 3 jogos, pois são 3 jogos que não é tão bonito assim para bilhete. Mas eu achei interessante, dá pra gente buscar alguma coisa. Vamos lá. Maravilha, fiz aqui nosso bilhete só utilizando o jogo do Mallorca e do Olympique de Marseille e Paris. Coloquei o jogo do Mallorca para sair 3 cartões na partida e o jogo do Olympique de Marseille para sair 2 cartãozinhos no jogo e para sair 6 escanteios na partida. Então temos um bilhete com odd 1.50 cravado com 2 opções simples e fáceis. E você, o que acha? Cara, esse bilhete ficou legal. Apesar de ser 2 times aí não tão confiáveis assim, principalmente a equipe do Olympique de Marseille, quem aposta sabe como funciona, mas dá sim pra gente buscar esse bilhete. Bora lá fazer mais análise e mais bilhetes. O Borussia Dortmund vai pegar a equipe do Pauli, ok? Confronto pela primeira rodada da Liga Alemã. Últimos 5 jogos entre eles, todos saíram a linha de over 1,5. Esse jogo aqui é para over 1,5, cara, tranquilamente. Principalmente a equipe do Borussia Dortmund contra o Pauli aqui, os últimos 5 confrontos bateu o over 1,5. O over 1,5 tá pagando 1.25, eu vou utilizar, o que achei interessante. Além do jogo do Borussia, tem os Arsenal jogando em casa contra o Leeds. Todos os últimos 5 jogos entre eles, o Arsenal venceu. Jogo onde a gente pode buscar pro Arsenal vencer um dos tempos ou vencer até a partida. A vitória seca do Arsenal tá pagando 1.23, tá pagando muito baixo, ok? Mas os jogos aqui o Arsenal marcou em todos. Bora ver outro mercado em comum entre Arsenal e Leeds United. A questão de cartões, como vocês podem ver, não é favorável. Escanteios no último jogo saiu apenas 7 na casa do Arsenal, tendo o Arsenal tendo mais escanteio que a equipe do Leeds. Jogo onde a gente pode buscar um golzinho da equipe do Arsenal ou buscar para o Arsenal ter 3 escanteios primeiro que a equipe do Leeds United, também seria uma boa, mas depende muito se o Arsenal abrir o placar,
cedo. Se abrir o placar cedo é head, ok? Tem que ter cuidado nessa questão. Mas acredito que dá para sair. O mercado de cartões é linha baixa, dá pra gente até arriscar para não ter uma expulsão no jogo. É um mercado interessante. Últimos 2-3 jogos aqui em 2022 teve uma expulsão de um jogador do Leeds. E saiu bastante cartão. É complicado, mas dá pra gente buscar essa linha de cantos e buscar talvez para não ter, no caso pro Arsenal meter 3 cantos, perdão, primeiro que o Leeds é uma boa. Temos aqui o Sassuolo enfrentando a Napoli, jogão, últimos 5 jogos entre eles. Todos bateram a linha de over e meio e fora de casa aqui a Napoli marcou em todos os jogos. A Napoli dos últimos 5 vem de 2 empates de 0-0. Acredito que é um jogo que dá pra gente buscar pelo menos um golzinho, ok? Todos os últimos 5 jogos contra o Sassuolo saiu gol. A questão de cartões a gente fica de fora, mas escanteios dá pra gente buscar um possível over 5,5 cantos, cara, tá favorável. Além do jogo do Borussia, do Arsenal, do Napoli, temos o Nice jogando contra o Al Serri, confronto aqui pela Ligue 1. Últimos 5 jogos entre eles, eu tava querendo buscar a linha de cartões. É um mercado interessante, ok? Ou buscar pelo menos um golzinho. Ou apenas descartar. Acho que eu nem vou utilizar essa partida. Tem alguns jogos que eu vejo que não há necessidade de eu arriscar tanto. Então esse jogo do Nice eu vou descartar, ok? Então vamos lá fazer mais um bilhete utilizando esses 3 jogos. Bora lá! Maravilha, fiz aqui nosso bilhete. Cara, eu achei favorável. Calma, tem o jogo do Arsenal ainda pra gente adicionar, mas antes deixa eu falar sobre esse bilhete, ó. Jogo do Paulo e Borussia Dortmund, peguei o over 1,5 na partida. Jogo do Napoli e Sassuolo, pra sair um gol e 6 escanteios. Esse bilhete já deu uma odd de 1,51, tá com a odd razoável. Esse é o bilhete principal que vocês vão utilizar. Caso você queira um bilhete com odd mais alto, você vai chegar no jogo do Arsenal e Leeds e colocar under 6,5 cartões, para não sair 7 cartões no jogo. Aí o bilhete pula de uma odd de 1,51 para 1,70, cara. Fica uma odd muito alta e muito favorável. Dá para buscar esse win. Lembrando que o bilhete principal é sem o jogo do Arsenal, só utilizando os jogos do Sassuolo e do Borussia Dortmund, ok? Então vamos lá, mais análise e mais bilhetes. Contra a equipe do Nacional, aqui às 2 horas da tarde. Cara, esse jogo do Sport, a vitória do Sport tá pagando 1,27. O over 1,5 na partida tá pagando 1,18. Seria mais favorável a gente buscar o over 1,5. Tanto o Sport quanto o Nacional, nos últimos 5 jogos, bateu a linha de over 1,5. Só que o Sport contra o Nacional fora de casa oscila em alguns jogos, cara. Apesar dele ter vencido 4 e empatado 1, oscila. Eu poderia buscar escanteios, um over 6,5 cantos. É uma boa. Temos aqui o Atlético de Madrid enfrentando o Elche. Atlético de Madrid vai jogar em seu mando de campo. E todos os últimos 5 jogos ele marcou contra o Elche jogando em casa. Dá pra gente buscar um golzinho do Atlético de Madrid. A vitória do Atlético de Madrid tá pagando 1,25. Tem algumas partidas que infelizmente não serve de nada pra gente, cara. Aí teríamos que pegar o over 1,5, ou pegar a vitória seca, ou pegar pro time vencer por 2 gols de diferença. Tem algumas coisas que infelizmente não dá. Então esse jogo do Atlético de Madrid eu vou remover. Provavelmente o jogo do Sporting eu também devo remover. Temos aqui o Maccabi Haifa enfrentando a equipe do Maccabi Binei. Últimos 5 jogos entre eles saíram gol em todos. Jogo onde a gente pode buscar ou o golzinho da equipe do Maccabi ou buscar um gol antes dos 80 minutos. É uma boa. A questão de cartões, bora ver, o último confronto saiu bastante cartões. Se liberar o mercado de cartões, a gente busca talvez para ambos os times receber um cartãozinho. É uma boa, ok? Além do jogo do Maccabi Haifa, temos aqui pela Série A italiana a equipe do Milan enfrentando o Cremonese, cara. Jogão. Últimos 5 jogos entre eles. O mais recente foi em 2022 e 2023. Na casa do Cremonese foi um 0-0, onde saiu muitos cartões. E na casa do Milan foi 1-1, onde saiu apenas cartões pro Cremonese. A questão de cantos, só o Milan teve escanteios, isso é bom. E agora o Milan vai jogar em casa novamente, cara. Esse jogo do Milan contra o Cremonese, dá pra gente buscar o mercado de cantos a favor do Milan. Possível over 3,5 cantos ou 4,5 cantos
é uma boa. Além do jogo do Milan, tem um Bologna enfrentando a equipe da Roma. Jogão! Últimos 5 jogos entre eles, 4 mais recentes saíram gols. E na casa da Roma, 4 deles saíram gols. Esse jogo do Bologna versus Roma é um jogo interessante para um golzinho. E o mercado de cartões aqui, em algumas partidas, saiu tranquilamente. Saiu até que bastante cartão, como vocês podem ver. Então, dos últimos 5, 4 jogos aqui, ó, todos bateram a linha de over 2,5 cartões. E pelo que eu tô vendo, vai ser um jogo duro. Dá pra gente buscar essa linha de cartões. Então vamos lá utilizar esses 4 jogos e fazer um bilhete. Bora lá. Maravilha, fiz aqui nosso bilhete. Eu não utilizei o jogo do esporte, cara. Não tava valendo a pena pra mim. Deixa eu mostrar o que eu fiz utilizando o restante dos jogos. Ó, o jogo do Bologna em Roma. Coloquei para um over 2,5 cartões, tem que sair 3 cartões na partida. Jogo do Maccabi Haifa, coloquei para sair um gol antes dos 80 minutos. E o jogo do Milan Cremonese, para sair 4 escanteios para a equipe da casa, do Milan, para o Milan meter 4 escanteios na partida. Nosso bilhete ficou com odd de 1,57. Ficou com uma odd razoável e eu gostei desse bilhete. Então bora lá fazer mais bilhetes? Vambora! Maravilha, agora sobrou pra gente só jogos aqui da Série B, Brasileirão, e tem os jogos aqui no meio, do Nacional e do Barcelona. Vamos lá. Primeiro jogo aqui temos o Fluminense enfrentando o Bragantino pela Série A. Últimos 5 jogos entre eles saíram gols em todos. Na casa do Bragantino, todos os jogos saíram gols, só que 3 foram under, onde só saiu um golzinho na partida. Em questão de vitórias no mando, Fluminense tem 2 vitórias contra o Bragantino, 2 derrotas e um empate nos últimos 5 jogos. Nesse confronto, um golzinho tá pagando 1,12, dá pra gente buscar um gol tranquilamente. E outro mercado que a gente pode buscar é o mercado de cantos, um possível over 5,5, 6,5 cantos, principalmente os jogos lá na casa do Bragantino, que vem saindo bastante escanteios, ou dar uma arriscada no handicap mais 3. O Fluminense é uma boa também, não tá ruim não, ok? Temos aqui o Coritiba enfrentando a equipe do Remo, cara, jogão. Últimos 5 jogos entre eles, 4 saíram gols, mas esse jogo entre Coritiba e Remo, eu tô querendo buscar o mercado de cartões. Buscar para ambos os times receber um cartãozinho é uma boa. Últimos 3 confrontos mais recentes de 2021 para cá, todos os jogos bateram a linha de ambos receber um cartãozinho, dá pra gente pegar. E outro jogo que a gente também vai utilizar é o jogo do Barcelona contra a equipe do Levante. Cara, o Barcelona tá impossível. Meteu 3-0 no Bilbao, 3-1 no Kobe, 7-1 no Seoul, meteu 5-0 no Daeju e logo na primeira rodada pegou o Mallorca e bateu até dizer chega, 3-0 Barcelona. Diferente do sem vergonha do Real Madrid, que ganhou de 1-0 em casa e quebrou um dos nossos bilhetes. Mas o Barcelona fez a parte dele. Esse jogo do Barcelona é jogo para over 1,5 e a gente vai buscar, ok? Então bora lá fazer mais um bilhete utilizando os 3 jogos: Fluminense, Bragantino, Coritiba e Remo e Levante Barcelona. Maravilha, fiz aqui nosso bilhete, deixa eu mostrar para vocês, ó. Jogo do Coritiba e Remo, ambos receberam um cartãozinho, ok? Jogo do Bragantino e Fluminense para sair um gol na partida e 5 escanteios no jogo, ou você pode pegar um handicap a favor do Fluminense, o handicap mais 3 é uma boa também. O Fluminense está jogando bem, Bragantino não vem tão bem assim. E o jogo do Barcelona e Levante, over 1,5 na partida e 5 escanteios no jogo. O bilhete ficou com odd de 1,51, favorável, tá bonito demais e eu acredito nesse win. Você acredita ou não acredita? Eu acredito, tá muito favorável. Bora lá fazer nossos últimos bilhetinhos utilizando o restante dos jogos. Temos ainda Brasileirão, Série B e muito mais. Bora lá! Maravilha! Para finalizar, a gente tem aqui América e Goiás, Nacional, Cruzeiro Internacional, temos Coquimbo Bonito e Audax Italiano, CRB, Ceará e Grêmio, vários jogos aí. Vamos começar pelo Goiás enfrentando o América Mineiro. Últimos 5 jogos entre eles, todos saíram gols na casa do Goiás mesmo. Todos os últimos 5 jogos o Goiás marcou contra o América e vem invicto a 5 jogos, cara. A equipe do Goiás não tá de brincadeira. É jogo para gols, dá pra gente buscar um golzinho na partida pelo menos. O Nacional vai enfrentar o Boston River. Últimos 5 confrontos entre eles, o Nacional venceu todos contra o Boston River.
e a vitória do Nacional tá pagando 1,60, cara. Mas para esse jogo eu vou buscar um golzinho do Nacional, tá muito favorável, acredito que tem valor. Temos aqui o Cruzeiro enfrentando o Internacional, jogão. Todos os últimos 5 jogos entre Cruzeiro e Inter, 2-0 e 3 jogos saíram gols. Cara, esse jogo aqui é complicado. É complicadíssimo. O que eu poderia buscar aqui é o mercado de cartões, para ambos receber um cartãozinho e deixar só isso, cara. Não buscar mais nada. Essa linha de ambos receber um cartão bateu nos últimos 3. Deixa eu ver, 4 jogos bateu. Deixa eu ver nos últimos 5. Bateu novamente. Últimos 5 jogos na casa do Cruzeiro, essa linha de cartões bateu. Ambos receberam um cartãozinho, bateu tranquilamente. Dá pra gente buscar essa linha, ok? Temos aqui Coquimbo Unido versus Audax Italiano, jogão. Esse jogo aqui é pra sair pelo menos um golzinho. Só isso, tá bom. Nada mais, nada menos. Essa equipe do Coquimbo Unido não tá de brincadeira na Liga Chilena. Não é à toa que tá na liderança da Liga Chilena com 47 pontos. Uma diferença de mais de 9 pontos contra a equipe do Universidade do Chile, que tá na segunda colocação. Então, cara, jogo bruto. Dá pra gente buscar alguma coisa a favor da equipe do Coquimbo Unido. Um golzinho na partida tá bom demais. Temos aqui Atlético Paranaense e CRB. Jogão aqui, últimos 5 jogos entre eles saíram gols aqui em todos. Talvez esse jogo eu descarte, esse jogo do Atlético Paranaense pra mim não tá lá essas coisas não, hein. Acho que talvez eu nem utilize. Mas acho que talvez ambos receber um cartãozinho, dá para buscar. E temos Grêmio e Ceará, outro jogão aqui pela Série A do Brasileirão. Todos os últimos 5 jogos entre eles saíram gols, cara. O óbvio e meio bateu em todos. Outro jogo pra gente buscar pelo menos um golzinho. Cara, eu vou fazer um super bilhete, um super bingo, utilizando esses 1, 2, 3, 4, 5, 6 jogos. Eu tenho certeza que vocês vão gostar e vão concordar comigo que vai ficar legal. Bora lá fazer esse super bingo utilizando esses 6 jogos restantes aí. Bora lá! Maravilha, fiz aqui nosso super bingo utilizando os últimos jogos que sobrou pra gente. São no total 6 jogos aí. O bilhete ficou com a odd 2,20, cara. Ficou com odd muito alta e muito favorável. E vocês vão comentar se vocês gostaram desse bingo ou não. Ó, deixa eu mostrar pra vocês. Jogo do Nacional e Boston River. Coloquei pra sair um golzinho da equipe da casa do Nacional. Jogo do Cruzeiro Internacional, para ambas as equipes receber um cartão. Jogo do Coquimbo Unido, uma das melhores equipes atualmente do Chile, tocando terror lá no Chile. Jogo para sair um golzinho na partida. Jogo do Grêmio e Ceará, outro jogo para sair pelo menos um golzinho na partida. Jogo do CRB e Atlético, ambos receberam um cartãozinho. E o jogo do Goiás e América para sair um golzinho na partida. Então, odd 2,20, super mega bingo, bem legal, bem interessante. Odd 2,20, claro que como se trata de bingo, a probabilidade de dar win baixa um pouco. Então, entrem leve, você pode excluir 2 ou 3 jogos desses e deixar um bilhete normal, beleza? Dá para fazer 2 bilhetes utilizando esses 6 jogos, fica a seu critério aí. Então, tá feito o nosso vídeo com os bilhetes para esse sábado. Muitos bilhetes, muitos jogos. Imagina no domingo aí quantos jogos vai ter, cara. Tem muitos jogos da Premier League, Brasileirão, Série B, League One, Bundesliga. Então vai ser muitos bilhetes para fazer. Então dá um trabalho arretado. Por isso que eu peço o seu like, sua inscrição e que você nos ajude. Infelizmente, se você dá uma olhada aí, o YouTube deu uma flopada no nosso canal. Infelizmente ele não tá entregando os vídeos pro pessoal, por isso que eu peço sua ajuda. Assista esse vídeo várias vezes, comenta aí. Além de você estar assistindo, comentando, deixando like, você concorre a sorteio sem precisar fazer nada, cara. Só comentar, deixar like e hypar, você já concorre a sorteio de banca todo domingo que eu tô fazendo pro pessoal. Vocês me ajudam e eu também ajudo vocês, é o mínimo que eu posso estar fazendo, ok? Então esse foi o vídeo de hoje, espero que vocês tenham gostado. Não esquece, gestão de banca sempre, porque independente se a gente tiver dias bons ou dias ruins, é sempre legal estar na gestão de banca, pois assim
a gente consegue bater cara a cara com a casa. Agora, se você operar sem gestão de banco, infelizmente, a casa sempre vai dar um tapinha na sua cara. Então, gestão de banca sempre, beleza? Então esse foi o vídeo de hoje, espero que vocês tenham gostado. Até o próximo vídeo, forte abraço, fique com Deus, valeu e fui, Teopinha, tamo junto, família!